uma verdade dificílima de ser encarada, mas que, se você quiser ter saúde mental e emocional e progredir na vida, você vai ter que encarar dependendo da sua história. Que verdade é essa? Veja bem, nós temos muitos mitos que buscam justificar e demonstrar a importância do pai e da mãe na vida dos filhos. E isso, sem dúvida nenhuma, se você considerar genericamente, é uma grande verdade. Mas os mitos tentam reforçar de alguma maneira aquela idealização infantil que todo ser humano tem até uma certa idade, com a expectativa a respeito da mãe ou do pai. E a realidade última dessas coisas está exatamente em encarar a verdade de que o pai e a mãe são pessoas comuns. O que é referir aqui a pessoas comuns? Significa dizer que o seu pai, o meu pai, não são heróis como nós gostaríamos que fossem. Necessariamente não são heróis. Ah, mas o meu pai teve tal história, lutou muito, sofreu muito. Sim, é verdade que dependendo da sua história particular e da história, obviamente, específica do seu pai, pode ser que seja sim. Porém, nem todo pai, ele faz esse heroísmo todo, embora, repito, os mitos tentam de alguma maneira reforçar este conceito, e também isso vai ao encontro, fortalece a idealização que a filha ou o filho tem a respeito do pai. Sobre a mãe também pesam mitos e justificativas e lendas que procuram colocar as mães em um patamar de pureza e de perfeição que nem sempre corresponde à realidade. Aí você vai me dizer assim: ah, mas a maioria das mães é assim, são verdadeiras mães abnegadas que fazem tudo pelo filho. Sim, você pode até afirmar isso, e no dia a dia nós vemos isso realmente. Muitas mães abnegadas que fazem de tudo para seus filhos, ok? Porém, isso não é uma realidade para todas as mães. E as relações dos filhos com as mães nem sempre são tão harmoniosas quanto para outras pessoas. E é nesse intervalo, ou melhor dizendo, é nesse gap, nessa lacuna, que eu entro aqui para dialogar com você. Quando você começa a perceber que no mundo real da vida, o pai e a mãe são pessoas comuns, significando que pai e mãe estão sujeitos a terem suas imperfeições, a terem vícios, a terem alguns distúrbios até mentais, perturbações emocionais e outros tipos de comportamentos não desejáveis para uma mãe e para um pai. Quando você encara isso, você realmente tem aí uma grande oportunidade de desmistificar toda essa construção social que dá para a mãe e para o pai um lugar que nem sempre é correspondente à prática, à vida prática desse pai ou dessa mãe. E você deve estar se perguntando: mas por que o Aloysio está levantando essa verdade que é tão difícil de ser encarada? Bom, aqueles que me conhecem sabem do meu trabalho na saúde mental, na saúde emocional,
aí nas relações familiares, nas relações empresariais, etc. Não vou me alongar nisso aqui. Então, quem conhece meu trabalho já de 30 anos sabe muito bem que eu trabalho com uma psicologia profunda, com uma terapia que procura ir até a raiz dos problemas que as pessoas enfrentam. E é muito recorrente, é muito repetitivo no consultório, no atendimento online, quando vou também às empresas fazer palestras, ministrar cursos, conferências, etc., as pessoas também compartilharem comigo o quanto estão sofrendo por conta do comportamento X ou Y da mãe ou do pai, ou às vezes dos dois. Muito bem, aqui nós precisamos equilibrar tudo que nós falamos até aqui. Vamos calibrar e equilibrar. A mãe e o pai são canais da vida para seus filhos. Independentemente dos defeitos ou imperfeições que a mãe ou o pai tenham, eles deram para nós, filhos, algo que nós nunca vamos poder pagar com a mesma moeda. E cabe a nós, descendentes, apenas receber com gratidão aquilo que vem dos nossos pais, sem dúvida nenhuma. O que o pai e a mãe dão para o filho, que é o canal da vida, porque quem dá a vida é o Criador, é um ser supremo, a vida vem de um lugar mais distante, mas o pai e a mãe biológicos são os canais da vida. Em outro momento eu falo sobre padrastos, madrastas, mãe e pai do coração. Em outro momento eu falo nisso. Hoje estamos focando no biológico. O que vai afetar positivamente ou negativamente, o que vai de alguma maneira influenciar negativamente ou positivamente a vida dos filhos é o comportamento do pai ou da mãe. Existem mães narcisistas, pais narcisistas, existem mães cruéis, existem pais e mães que têm uma crueldade absurda, em que alguns agridem profundamente o psicológico e agridem fisicamente, chegando inclusive a destruírem fisicamente filhos e psicologicamente deixar muitos filhos em frangalhos do ponto de vista emocional. Isso é uma realidade que dentro do consultório nós trabalhamos com isso o tempo todo. Por isso que sempre alerto aos meus clientes o seguinte: questões de relacionamento com o pai e com a mãe, em que é difícil encarar a dura realidade de um pai ou uma mãe que tem um comportamento destrutivo, um comportamento ambivalente, que muitas vezes demonstra um afeto e ao mesmo tempo demonstra ou age, se comporta de uma forma destrutiva em relação aos filhos. É um comportamento ambivalente. Filhos que enfrentam esse tipo de problema terão que encarar essa dura realidade. E eu alerto a todos os meus clientes, sempre, e alerto você que está aqui comigo agora. Esse tipo de problema de emaranhamento, de sofrimento com pais cruéis, mães cruéis, pais destrutivos, que têm um comportamento destrutivo com os filhos, isso não se resolve com esse tanto de explicação óbvia, esse tanto de explicação lugar comum. É preciso fazer uma intervenção profunda, e isso não se faz apenas com blá blá blá, que é o mais comum que a gente vê hoje em dia. Me perdoe a indelicadeza se eu estou, vamos de alguma maneira, se eu estou ferindo aí os seus sentimentos ao falar isso. Não se resolve problemas emocionais com o pai ou com a mãe apenas com essas explicações que todo mundo conhece. É preciso ir à raiz das questões. E para isso é importante ter mais do que boa fala. É preciso ter mais do que habilidade para explicar. É preciso saber usar as ferramentas de uma psicologia profunda, capaz de atingir o profundo também da alma humana. Mas o que eu tinha para compartilhar com você hoje é a seguinte: é uma verdade dura,
e difícil de ser encarada, mas enquanto o filho ou a filha não encarar esta realidade, se é que ele está sofrendo com o comportamento continuamente destrutivo da mãe ou do pai, ele terá que encarar que isso sim é uma realidade em muitos relacionamentos de pais com filhos. Quais são as razões? São muitas as razões, às vezes até de insanidade mental do pai ou da mãe. Existem muitos casos em que o pai ou a mãe precisam de um tratamento para curar, tratar aí a saúde mental. Então, isso muitas vezes é dificílimo de encarar, mas hoje o recado aqui era para que você caia na real, que a vida do jeito que ela tem em seu palco de relacionamentos mães destrutivas, pais destrutivos, e isso faz um mal muito grande para os filhos. Então pense nisso, viva melhor e faça o seu comentário. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!